Oi amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje a gente vai para mais uma receita muito fácil, muito bonita que você pode usar tanto nas estações mais frias quanto mais quentes. Na lista de substituição deste material você tem várias opções de fios diferentes e também eu vou deixar o esquema da peça para que você possa ajustar para o seu tamanho. Qualquer dúvida, leia a receita escrita, porque ela contém todas as informações que você precisa para tricotar junto comigo. Então, eu tenho aqui o meu hobby e as minhas 2 agulhas circulares. E a gente vai começar pela montagem. Eu inicio colocando 130 pontos na agulha de 6 milímetros. E se você é iniciante e não sabe fazer ainda essa montagem, tem videoaula aqui no nosso canal do YouTube, você pode deixar um comentário que eu envio a aula para você. É importante fazer uma amostra antes de começar esse trabalho, para o seu top não ficar com um tamanho tão variado do tamanho final que a gente quer, que é um adulto aproximadamente tamanho 40. Aqui estão todos os meus 130 pontos. Como a gente vai tecer de forma circular, é muito importante que agora a gente pegue todos os pontos e coloque a base deles todas para dentro do trabalho, para a gente não ter nenhuma torção que depois não pode ser desfeita. Então, eu estou espalhando os pontos pela minha agulha, ela tem 80 centímetros e todos os pontos estão, olha, com a base para dentro do círculo. A gente vai iniciar colocando um marcador para a gente não perder o início e o fim da nossa voltinha. E a gente vai esconder essa perninha de fio que sobrou aqui no começo do projeto. Para isso, eu vou tecer com essas 2 perninhas de fios juntas. E como a gente vai fazer uma barra 1 por 1, eu vou passar esse material lá para trás para começar fazendo um ponto meia e depois um ponto tricô. Então, vamos lá. A gente vai pegar o primeiro ponto e fazer um ponto em meia. Depois, ainda com as 2 perninhas do fio, vou fazer um tricô. Fio vai para trás do trabalho e agora a gente continua normalmente, fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. E dessa forma, nós estamos tecendo uma barra 1 por 1. É sempre importante você empurrar os fios que você vai tecer e distanciá-los dos fios que você já teceu. Então, é sempre assim, a gente vai empurrando e puxando para manter todos os pontos na nossa agulha. Quando você chegar nos últimos 4 pontos da carreira, da volta, na verdade, nós vamos concluir com um ponto em meia, um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. Quando você terminar, você vai retirar o marcador e passar para outra agulha. E agora você vai para a segunda voltinha, repetindo um meia e um tricô. Lembrando que os 2 primeiros pontos, eles são aqueles que a gente carregou o fio. Agora a gente vai repetir a barra 1 por 1, até que essa parte inicial do nosso trabalho tenha 3 centímetros de altura. Eu vou mostrar para você como que você vai fazer a medida, desta forma bem aqui. Então, não importa quantas carreiras você fez, se foram 8 ou 10, é importante ter 3 centímetros de altura. Agora, a gente vai pegar aquele par de agulha de 7 milímetros, porque a gente vai colocar 10 aumentos, aproximadamente a cada 13 pontos, para ter 140 pontos totais. E isso a gente vai fazer enquanto a gente já tece a primeira carreira do ponto decorativo. Então, a gente vai fazer 8 pontos em tricô. Eu tô aqui no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Agora, a gente vai fazer 5 pontos em meia e no último colocar um aumento. Então, a gente faz um ponto em meia, 2, 3, 4, 5 e aqui é que eu falei para vocês que a gente vai colocar um aumento, onde seria o 6º ponto. Então, a gente faz o 6º ponto em meia. E agora, a gente traz o fio para frente e faz um tricô, que já é o primeiro ponto em tricô dos 8 que continuam no ponto decorativo. Então, se esse é o primeiro, a gente continua fazendo agora o 2º ponto em tricô, depois o 3º,
o quarto, o quinto, sexto, sétimo e oitavo. Mais uma vez, vamos passar o fio para trás. Então, a gente vai fazer 5 pontos em meia, normal. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, no sexto ponto, a gente vai colocar de novo um aumento. Então, a gente faz um ponto em meia, sem tirar o fio da agulha, a gente faz agora um tricô no mesmo ponto. E assim eu tô colocando os aumentos espalhados a cada 13 pontos do meu trabalho. Você pode usar o aumento da sua preferência. Eu vou continuar repetindo isso até chegar na última repetição do ponto, que mais uma vez, só para você entender, a gente faz 8 pontos em tricô, lembrando que o primeiro já foi feito. Então, aqui está os meus pontinhos em tricô. E a quantidade de pontos dá exatamente para você fazer esse tipo de aumento. E eu tô aqui, olha, com 5 pontos. Então, eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro, o quarto. E agora, nesse quinto ponto, eu vou fazer meia e agora um tricô. Prontinho, 140 pontos na agulha e agora a gente tá tecendo com a agulha de 7 milímetros. E eu vou continuar somente com essa agulha pra gente seguir fazendo as carreiras 2, 3, 4, 5 e 6, que são repetições dessa primeira carreira, só que sem os aumentos. É uma trança muito, muito fácil. Então, na carreira de 1 a 6, você só vai fazer 8 tricôs, 6 meias, 8 tricôs, 6 meias. E não precisa mais colocar aumento, que a gente já ajustou o ponto. Então, daqui pra frente, da primeira à sexta, é só tecer dessa forma que eu tô mostrando pra você. 8 pontos em tricô e 6 pontos em meia. Essa é a segunda carreira. Nas próximas repetições, você só tricota normalmente. Se você está gostando desse vídeo até aqui, não deixe de apoiar o meu trabalho, isso é muito, mas muito importante e significativo para mim. Um like, um comentário ou compartilhar esse vídeo nos grupos de tricô, isso ajuda muito o meu trabalho e se você é um apoiador eu já fico muito agradecida. Eu tô mostrando aqui então no vídeo para você, da primeira à sexta carreira, só para que você entenda que não vamos repetir depois mais aumentos, tá bom? Eu vou mostrar para você como fica esse ponto decorativo para que você entenda as carreiras de 1 a 6 para eu te mostrar a sétima. Ele é feito com apenas 7 carreiras. Então, vou mostrar agora o ponto decorativo bem grande para você ver. Ele fica, olha, dessa forma aqui. A gente tem um cruzado, mas antes do cruzado a gente tem as carreiras de 1 a 6, que não forma nenhum cruzado, forma apenas essa parte de um ponto meia e essa parte em ponto tricô. O cruzado é a sétima carreira. Então, eu faço de 1 a 6 e a carreira 7 cruza. Repito, de 1 a 6 e a carreira 7 cruza. E assim a gente vai fazendo em toda a voltinha. Na sétima carreira, eu vou fazer trança, então é legal ter uma agulha de trança. Se você não tem, dá para improvisar. Eu começo fazendo os 8 pontos em tricô normais, porque não é aqui que a gente faz a trança. Então, coloco o marcador e a gente vai fazer 8 pontos em tricô. Então, aqui está o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Agora é que a gente vai fazer o trançado. Então, a gente vai pegar a agulha de trança e passar os 3 próximos pontos que a gente não teceu para trás do trabalho. Na sequência, esquece esses pontos que você passou lá para trás, o fio vai para trás do trabalho porque nós vamos tecer em meia os 3 próximos pontos também da agulha. Então, a gente vai fazer 3 meias na agulha da esquerda. Então, aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, vamos retornar com os pontos que estavam lá atrás do trabalho, devolvemos para a agulha da mão esquerda, porque a gente precisa tecer estes pontos. E neles, nós vamos tecer mais uma vez 3 meias. E essa
é a trança do nosso trabalho. Agora você repete tudo novamente. Então, o fio volta para frente do trabalho e você começa de novo no asterisco, fazendo 8 pontos em tricô. Aqui está o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Mais uma vez, a gente vai pegar a agulha de trança e vamos fazer um cruzado. Então, a gente passa os 3 próximos pontos para a agulha de trança, mantemos eles atrás do trabalho. O fio também vai para trás do trabalho e nós vamos fazer 3 pontos em meia nos 3 próximos pontos da agulha esquerda. Depois, nós retornamos os pontos que estavam atrás do trabalho para a agulha da esquerda e vamos tecer 3 meias nesses pontos em espera. E é isso que a gente vai fazer por toda a voltinha do nosso trabalho. Faça até você terminar todos os pontos e depois repita da primeira até a 7ª carreira. A 21 centímetros de comprimento total do início do nosso trabalho, a gente vai voltar a tecer com a agulha de 6 milímetros. Então, aqui está, olha, meu trabalho tem 21 centímetros de altura, eu paro e agora eu vou fazer a mudança de agulha. Então, para isso, eu achei mais legal passar todos os pontos para a nova agulha, tá? Do que tecer com a nova agulha, só para você não se confundir. Então, eu tenho aqui de novo a minha agulha de 60 a 80 centímetros. Vou pegar todos os pontos dessa voltinha e já vou passar para a minha agulha de 6 milímetros. É uma outra opção que você tem, tá? Olha aqui a forma como eu terminei o meu cruzado. Eu terminei na carreira número 6, antes de fazer a carreira 7, tá? Mas você pode parar a sua trança como você bem preferir. Então, eu vou agora colocar todos os pontos que estão no meu trabalho direto para a agulha número 6. Eu não vou tecer, eu vou simplesmente pegar esses pontos. Eu falei que eu não ia tecer e eu estou tecendo. Aí eu tô desmanchando, porque eu decidi que eu vou pegar os pontos realmente. É porque senão ficam muitas pontas de agulha no vídeo e as pessoas que são mais iniciantes ficam um pouco confusas. Então, eu decidi que eu não vou tecer. Eu vou passar primeiro todos os pontos para a agulha de 6 milímetros, tiro a agulha número 7, guardo ela bonitinho e aí eu começo a tecer. É só uma forma de tentar deixar o vídeo mais didático. Então, se você é intermediário ou avançado, você já provavelmente está tecendo porque você já sabe o que tem que fazer. Prontinho. Agora sim, a gente vai fazer a barra 1 por 1 para finalizar o nosso top. Essa barra 1 por 1 vai ficar na parte de cima do nosso top. E você pode fazer até que a peça tenha 24 centímetros, medidos também desde lá do começo da peça. Se você quiser uma parte maior, você pode tecer mais carreiras dessa barra 1 por 1. Faça da forma como você preferir, tá bom? Eu gostei de fazer apenas 3 centímetros, achei que também ficou bem legal. Então, eu vou mostrar pra você agora como que a gente finaliza o nosso top. Porque, gente, é só isso pra parte do corpo. Como a gente teceu de forma circular, não tem costura, ele já está agora finalizado, a gente vai só fazer um acabamento. Aqui está, olha, a parte superior do nosso top. Para o arremate, antes, ó, que eu vou medir para que você possa ver os 24 centímetros. Você pode usar o arremate da sua preferência, tá? Não tem necessidade de usar o mesmo arremate que eu. Inclusive, tem videoaula aqui no canal só para ensinar arremate. Se você desejar, comenta que eu te mando o vídeo. Eu vou fazer aqui, esses marcadores que vocês estão vendo é para contagem das carreiras, tá? E eu vou fazer o arremate que acompanha o ponto. Então, eu faço um ponto em meia, seguido de um ponto em tricô. Agora, eu pego o ponto anterior e jogo sobre o ponto que eu teci. Eu repito novamente, faço um ponto em meia, paro, jogo o anterior sobre o ponto que eu teci. Agora, um tricô, paro, jogo o anterior sobre o ponto que eu teci. Agora, um meia, paro, jogo o anterior sobre o ponto que eu teci. E assim eu continuo por toda a volta do meu trabalho, até que eu tenha arrematado todos os pontos. Para as alças, a gente vai ou levantar ou costurar
os pontos como a gente desejar. Como eu tenho ombros largos, eu decidi não levantar os pontos. Eu decidi montá-los diretamente na agulha e depois costurar, tanto na frente quanto atrás. A gente vai fazer a montagem de apenas 6 pontos. Então, aqui está o primeiro e eu vou continuar colocando aqui o segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Agora, a gente vai começar a tecer uma barrinha 1 por 1, que é o ponto decorativo da alça dessa peça. Então, a gente vai simplesmente tecer do primeiro ao último ponto, barra 1 por 1. Eu faço um ponto em meia, um ponto em tricô. E repito, um ponto em meia, um ponto em tricô. Um ponto em meia, um ponto em tricô. Quando você terminar, gire o trabalho pelo avesso e continue repetindo um ponto em meia, um ponto em tricô. E assim a gente tem a formação da nossa barrinha 1 por 1. Lembrando que eu tô tecendo na agulha de 6 milímetros, tá? Como essa parte vai tomar bastante tempo, eu vou mostrar pra você agora a alça bem compridinha. Claro que é legal você medir no seu corpo, porque se você for uma pessoa que não quer uma alça muito comprida, você não precisa tecer 66 carreiras e 41 centímetros de comprimento, como eu fiz aqui. Então, experimente, veja se tá legal a altura que você tem para fazer as duas alças iguais. Aqui eu fiz 41 centímetros, 66 carreiras e agora eu vou fazer o arremate de todos os pontos. Eu estou seguindo as medidas da receita, tá? Então, eu fiz duas alças iguais, fiz o arremate acompanhando o ponto, que nem eu já mostrei para vocês nesse vídeo, e agora eu vou só fazer o acabamento final da minha peça. Eu gosto sempre de costurar o último pontinho e o primeiro pontinho aqui do nosso trabalho, só para fechar. Depois eu jogo o fio pro lado do avesso e vou esconder essa pontinha de fio no meu projeto. Então, eu faço um zigue-zague subindo e descendo o ponto para que a gente esconda na trama do trabalho a pontinha desse fio. Depois eu retorno, então se eu desci, agora eu subo com ele para garantir que essa ponta não vai voltar para o direito do trabalho. Corte as pontinhas de fio, decore como você preferir, experimente a peça e eu vou mostrar para você onde eu marquei para colocar as minhas alças. A gente coloca elas, olha, na continuação dessas tranças. Então, aqui eu tenho a trança da frente, a central e a outra trança, e é nessas 3 tranças na frente do meu trabalho que eu coloco a minha alça número 1. Você vai colocar ali uns pontinhos de alinhavo ou fazer uma costura da forma que você preferir. Como a peça é extremamente simétrica, é legal você marcar com esses marcadorzinhos aqui para você não costurar no lugar errado. Isso pode muito acontecer se você não prestar bastante atenção. Tô fazendo o acabamento da pontinha do fio também pro lado do avesso. E na distância de uma trança para outra, eu vou colocar na mesma posição na parte de trás. No desenho do esquema da peça, tem as medidas em centímetros para que você saiba onde colocar as tranças, mas é livre, você pode realmente colocar onde você sentir que fica mais bacana e mais seguro para você na hora que você for vestir essa peça. E, gente, é basicamente isso, você pode agora decorar da forma como você preferir. Eu vou mostrar aqui algumas fotos minhas usando esse projeto. Olha só como ele fica super bonitinho. Como eu tenho um ponto bem folgado, o meu top ficou do meu tamanho, sem precisar fazer nenhum ajuste. Pelo contrário, meu ponto é bem soltinho, então a peça ficou até bem soltinha no corpo. Eu gostei muito de tecer esse projeto, espero que você também tenha gostado. Vou ficando por aqui, mas espero que a gente se veja também num próximo vídeo. Muito obrigada pelo seu carinho, apoio e até mais!